Boa noite, todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas, aos frequentadores da casa, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos, de aprendizado da doutrina consoladora. Nesta noite temos a satisfação de ouvir o nosso irmão Flávio Lima, que vai abordar o tema Por que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Um tema de importância porque Jesus é o nosso modelo e guia. E nós precisamos entender qual a razão dele ser esse modelo e guia. E o Flávio vai nos trazer essa mensagem. Mas, para iniciar nossos trabalhos, vamos elevar o pensamento ao mundo celestial, buscando a harmonia que o momento pede e que necessitamos que a espiritualidade amiga nos traga bons frutos, boas energias, para que tudo transcorra na paz, com as luzes celestiais, desbravando as nossas consciências e abrandando os nossos corações. Que essa rogativa seja estendida para todos os irmãos que padecem no mundo, nas guerras, os desabrigados, os perseguidos, que esses tiranos que promovem essa insanidade sejam iluminados, que suas consciências abrandem essa atividade tão nociva para o ser humano. Assim, em prece, eu passo a palavra ao nosso irmão Flávio, para que nos traga a sua mensagem. Muita paz. Boa noite. E assim, com a permissão de Deus, com a orientação do Cristo, com a ajuda dos irmãos da espiritualidade, vamos iniciar os trabalhos aqui nesta noite. E o tema que se traz para exame, para contemplação na noite de hoje é: por que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Jesus, quando respondeu a uma indagação de um dos seus apóstolos, ele estava num momento assim de muita dificuldade, muita tensão, né? Tinha havido a última ceia e os apóstolos estavam estupefatos com a afirmação dele para Judas, que Judas deveria fazer o que ele iria fazer, ou seja, queria trair Jesus. E os apóstolos ficaram ali, né? O que é isso? Ele vai comprar alguma coisa para distribuir com os pobres? Não entenderam exatamente por que Judas saiu ali durante a ceia. E Jesus foi, aos poucos, acalmando os apóstolos. E é justamente nessa situação que vem o texto bíblico. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. E aí vem a indagação de Tomé, que gera a resposta de Jesus, objeto da palestra de hoje. Tomé pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E a resposta dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E mais, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a primeira questão que deve ser colocada é o seguinte: que caminho é esse? Será que é um caminho físico? É uma rua? É uma estrada?
né? Uma estrada luminosa em direção a Deus. Que caminho é esse? Né? E que verdade Jesus estava falando? E por que Jesus se colocou como a vida? Ele é a vida. Por que ele se colocou desse jeito? E a nossa palestra a gente procura explicar, né, essa frase tão importante de Jesus. E ele complementa: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E por que também o caminho que Jesus nos oferta é o caminho que nos leva a Deus, que nos leva ao Pai. O caminho não é algo físico, não é uma estrada, uma rua, ou mesmo uma pessoa. Mas é o que deve ser feito, é o passo a passo, o como fazer para se chegar a Deus. O caminho não é algo tangível, visualmente possível de enxergar, mas é como se proceder. Jesus nos mostrou o caminho, um caminho invisível, mas um caminho que é o seu apostolado aqui na terra. O evangelho de Jesus é o caminho. Ninguém pode trilhar o caminho por você. Só nós podemos trilhar o nosso próprio caminho. Ninguém pode lhe carregar nas costas e lhe levar até o final do caminho. Nós temos que fazer isso por nós mesmos. O livre-arbítrio que nós temos é que nos faz seguir o caminho ou nos faz nos desviar do caminho. Para nós espíritas, se chega a Deus não de forma abrupta, misteriosa ou surpreendente. O trajeto para se chegar a Deus exige incontáveis experiências na carne, reencarnações, onde os nossos vícios e defeitos vão sendo depurados, vencidos, ultrapassados, e os nossos erros vão sendo reparados. Por quem? Por nós mesmos. Deus é tão bom. Deus criou esse universo tão maravilhoso e as leis que o regem, que nos permite voltar quantas vezes forem necessárias para que possamos aprender e reparar os erros do passado. Por mais tempo que demore, nós sempre podemos passar de ano. Sempre podemos evoluir. Cada avanço ocorre na medida de nosso esforço e coragem, porque é necessário coragem para aplicar o Evangelho de Jesus. É necessário vencer a si mesmo. É necessário sair do comodismo. É necessário fazer coisas que não fazíamos. Refletir, realizar uma reforma íntima. Sem uma reflexão da nossa própria conduta, nós não avançamos. Podemos, às vezes, ficar estacionados, né? Porque ali ficamos convivendo com as nossas dificuldades sem procurar efetivamente superá-las, através de uma mudança na forma de pensar. E muitas vezes se diz, eu nasci assim, vou ser sempre assim, é o meu jeito. E aí ficamos estacionados. Nós não viemos ao mundo para ficar estacionados. Nós podemos evoluir.
todos nós temos capacidade de aprender, de sair do ponto que nós nos encontramos, porque o nosso destino está escrito e é luminoso. Nenhuma ovelha se perderá no caminho. Todos, ao final, se encontrarão lá à frente, perante a luz. É necessário coragem, é necessário esforço, é necessário determinação. E sobre essas obras necessárias para a nossa evolução, eu cito aqui o trecho do Evangelho de Tiago, em que ele diz: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também é a fé. Por isso, só, se não for acompanhada de obras, está morta. A fé é necessário vir acompanhada da ação. Jesus, quando veio aqui, sintetizou todas as lições dos profetas. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como podemos passar por aquele que necessita e nós não agirmos para ajudá-lo? Então, se nós acreditamos no Evangelho de Jesus, precisamos realizar a obra. A obra. A obra nos espera. A fé sem a obra, já disse Tiago, está morta. Precisamos manter a nossa fé viva através das nossas obras. Ninguém chega ao Pai sem ter passado pelo processo evolutivo, que é aplicável a todos. Todos nós estamos sujeitos ao mesmo processo evolutivo. Aprender, agir, ir para a espiritualidade, voltar, aprender mais, agir também, se praticar erros, voltar para repará-los. Deus é soberanamente justo e bom. É a justiça máxima do universo. É o Ser Supremo. E ele nos legou um universo perfeito. O caminho é o Evangelho de Jesus. Esse é o caminho, que está baseado no amor e na caridade, nas suas mais diversas expressões. O perdão é uma forma de caridade. O ajudar a quem precisa materialmente também, ouvir aquelas pessoas que às vezes têm uma conversa cansativa e tudo, mas às vezes a gente precisa escutar. Muitas vezes a pessoa só quer desabafar. E às vezes quando a pessoa desabafa, aí diz: obrigado pela conversa. Mas eu não falei nada, só a pessoa falou. Você fez caridade aí. A gente pode fazer tanta caridade, principalmente com aquelas pessoas que a gente tem alguma antipatia, alguma dificuldade. São esses que mais precisam da nossa caridade. E Deus nos coloca próximos justamente para que a gente possa aprender com esse convívio, às vezes, difícil.
Jesus sintetizou as lições dos profetas, já falei. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Realizar o caminho pelo Evangelho de Jesus não é fácil. Realizar a reforma íntima não é fácil. Deixar de proceder como procedemos de uma forma natural não é fácil. Mas refletir sobre aquilo que se faz e aquilo que se deve fazer é um primeiro passo. É um passo necessário. Não é fácil realizar o caminho, não é rápido, mas é o que estamos fazendo há muito tempo. Há muito tempo nós estamos no caminho da luz. Nós estamos nesse caminho que Jesus nos mostrou há muito tempo. E vamos continuar a fazer esse caminho até atingir o nosso objetivo maior, que é chegar a Deus. Na encarnação atual, se estamos estacionados ou avançando, e às vezes essa indagação existe. Será que estamos estacionados? Porque o espírito ele pode ficar estacionado por algum tempo. E ele volta em condição similar, às vezes com novas experiências, para ver se ele sai do lugar, para ver se ele avança. Ele não retrocede. Mas, para que a gente possa avançar, é necessário enfrentar a si mesmo. E é difícil, porque nós conhecemos todas as formas de fugir dos nossos problemas mais profundos. Conhecemos todos os escapismos, conhecemos todas as desculpas, conhecemos todas as formas de deixar, de enfrentar nossas próprias limitações e dificuldades. Então, enfrentar nós mesmos é uma necessidade para a nossa evolução. E se nós estivermos fazendo isso aqui, se nós estivermos enfrentando a nós mesmos, nós estamos avançando. Sim, estamos avançando. Estamos buscando corrigir nossas condutas deletérias. Mas se nós estamos simplesmente deixando a vida nos levar, como diria o refrão, né, da música de Zeca Pagodinho, né? Então, nós estamos estacionados. Podemos muito mais do que imaginamos. Muito mais. Podemos fazer coisas fantásticas. Jesus já nos disse isso. Se tiveres fé, você move essa montanha daí para aqui. E Jesus nos disse isso. Podemos fazer coisas assim que nem imaginamos. Quem não já iniciou algum tipo de atividade que você achava que era impossível realizar? E no final você conseguiu. Não é verdade? Então isso mostra que podemos. Isso mostra que existe uma centelha divina dentro de nós que nos permite realizar coisas luminosas, maravilhosas. Temos que acreditar, alimentar essa centelha para que ela brilhe. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Pilatos, quando prende Jesus, tem uma conversa com Jesus para saber por que ele estava ali com Pilatos. Porque na época os judeus não podiam condenar a morte. E Jesus foi levado a Pilatos. E Pilatos o inquiriu: então tu és rei? Ao que respondeu Jesus: tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta causa eu nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade.
Veja, Jesus veio aqui testemunhar a verdade. Isso tem um simbolismo muito forte, muito contundente. E Pilatos pergunta a Jesus: que é a verdade? E ele sai e nem escuta a resposta, embora ele soubesse que quando diz Jesus que ele veio testemunhar a verdade, ele já disse tudo. Mas que Pilatos talvez não tenha entendido a profundidade da resposta de Jesus. Certamente foi isso. Por isso que ele perguntou: que é a verdade? E essa resposta já tinha sido dada aos apóstolos anteriormente, quando ele responde a Tomé, dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. E Pilatos, ele conclui: e assim que disse isso, saiu de novo para onde estavam reunidos os judeus e disse-lhes: não encontrei qualquer falta nesse homem, Jesus no lugar de um bandido. Entretanto, sei que é tradição entre vós que devo dar liberdade a um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Sendo assim, quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? E aí prossegue o evangelho e o sofrimento de Jesus, quando escolhem Barrabás para libertá-lo e não a Jesus. Mas vejam, Jesus veio para testemunhar a verdade. E Jesus, como testemunho da verdade, ele tem que manter a coerência suprema, que é o seguinte: uma palavra de Jesus seria suficiente para libertá-lo. Mas ele veio testemunhar a verdade. Mesmo sabendo que iria acontecer com ele, que seria condenado à morte, mesmo assim, ele disse: não, eu sou o rei. Eu vim para isso. Eu vim para este mundo para testemunhar a verdade. Então, esse testemunho da verdade não é algo fácil, não. Manter a coerência é algo extremamente raro. E manter a coerência como Jesus manteve é algo singular, singular, próprio de Jesus, próprio do espírito mais evoluído que já esteve aqui na Terra. A verdade trazida por Jesus é atemporal e universal. Os ensinamentos, o evangelho de Jesus transcende as gerações. Transcende as gerações. E é universal. Mas eu não estou falando universal, não mundial, eu estou falando universo. Por quê? Porque o evangelho de Jesus expressa a própria vontade de Deus. Por isso que é universal. O evangelho de Jesus não envelhece. E até hoje, é uma doutrina tão avançada que nós ainda estamos muito distantes de aplicá-lo em sua inteireza. Por quê? Porque nós somos ainda tão brutos, tão selvagens, que não conseguimos aplicar o evangelho de Jesus. E Jesus veio aqui, se fez homem entre nós, entre esses homens brutos, por amor. Por amor a nós, para que nós pudéssemos evoluir mais rapidamente. Jesus se entregou à nossa brutalidade para deixar um evangelho ainda não inteiramente compreendido por muitas pessoas.
Jesus veio testemunhar a verdade. Por mais inconveniente que ela fosse, todas as manifestações de Jesus foram para esclarecer o povo da época de que eles estavam agindo de forma equivocada, de como eles deveriam agir, como eles poderiam chegar até Deus. Tudo isso ele nos trouxe, nos legou como presente divino. E essa coerência máxima de Jesus em professar a verdade, em dizer a verdade, incomodou demais. Gerou descontentamento de muitos, principalmente daqueles que usavam a mentira como uma forma de manter uma situação claramente contrária à verdade. O sinédrio em Jerusalém se sentiu ofendido pelas verdades que Jesus professava em seus sermões. Jesus disse: muitos agem como sepulcros caiados, que são brancos, são bonitos por fora, mas são podres por dentro. Só tem um verniz. E por essa forma de se expressar, por essa forma verdadeira, por ele não negociar com a verdade, Jesus foi morto. Pela coerência que ele teve e pela coragem também. Ele foi morto por isso. Mas ele nos deixou um exemplo divino. Um exemplo dificílimo de nós seguirmos nesse momento. Mas temos que ver em Jesus a nossa meta, o nosso objetivo. Refletir sobre o que fazemos. Refletir sobre como pensamos. A verdade liberta. Só a verdade nos permite construir algo sólido. Quando se constrói algo em cima da mentira, o que é que acontece? Chega um ponto que aquilo desmorona. Mas quando se constrói algo com base sólida, com base na verdade, aquilo transcende o tempo. Jesus nos ensinou: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Em Delfos, na Grécia, tinha um escrito no templo principal de Delfos que dizia: conhece-te a ti mesmo e conhecereis aquilo que os deuses pensam. Conhecer a si mesmo, conhecer a verdade, é uma forma de libertação. E de libertação para quê? Para o corpo ou para o espírito? Para o espírito. Todos nós, de alguma forma, somos prisioneiros. E somos prisioneiros de quê? Somos prisioneiros de falsas ideias, somos prisioneiros da vaidade, somos prisioneiros do orgulho, somos prisioneiros de ideias que não nos trazem bem, mas por algum motivo a gente acredita naquilo. Se a gente conhece a nós mesmos e a gente conhece a verdade, a gente pode ser livre. E eu sempre gosto de dizer aos meus alunos: conhecer a verdade exige que vocês tenham condição
de usar argumentos próprios para defender aquilo que vocês acreditam. Não argumentos que vocês ouviram, mas argumentos próprios. Não aquilo que você escuta ou que você vê, mas aquilo que você conseguiu extrair da sua própria alma, do seu próprio espírito, da sua própria compreensão. Quando a gente faz isso, a gente alcança a liberdade. Há homens que estão andando pela rua e são prisioneiros. E outros que estão encarcerados nas grades e são livres em relação à forma de pensar. E todos nós somos destinados à liberdade. Porque Deus nos deu uma mente para pensar, para refletir, para aprender e para evoluir. A verdade liberta das ilusões, expondo para nós mesmos nossas limitações e equívocos. A verdade pode ser muito inconveniente. Tem até um documentário, né, do Al Gore, né, sobre isso, né? Uma verdade inconveniente, que ele fala do aquecimento global. E isso é fato. Mas só a verdade constrói um futuro sólido. Só ela. Você pode até construir com base na mentira, mas aquilo em algum momento vai ruir. Sem reconhecer a verdade, não identificamos os erros e os defeitos que não nos permitem evoluir. A gente precisa identificar em nós mesmos as nossas limitações, as nossas dificuldades. Para quê? Para a gente poder melhorar, para a gente poder avançar. A verdade é a vacina contra a estagnação. Sem a verdade, não há evolução. Jesus disse que é a vida. E é. O que ele quis dizer com isso? Jesus veio para nos mostrar como se deve viver plenamente. A vida de Jesus, que nos ensinou, é a vida em harmonia com o divino, usando da melhor forma possível aquilo que recebemos de Deus. Jesus, quando veio para cá, trabalhava incessantemente. Dormia pouco, apenas para recuperar o corpo físico o suficiente para manter as energias para trabalhar mais no outro dia. Às vezes os apóstolos ficavam, mas temos milhares de pessoas aqui para atender. Eu ficarei aqui até a última pessoa, porque eles estão precisando. A vida plena é aquela que bem aproveitamos nossa condição de encarnados para aprendermos, resgatarmos erros do passado e evoluirmos. Ora, existe uma parábola muito interessante que nos mostra um pouco como a gente deve usar aquilo que Deus nos oferece. E eu usei isso essa semana. Foi uma curiosidade que eu estava dando aula e, através da pergunta de um aluno, me veio essa resposta. E a questão é, qual é a parábola? A parábola é daquele servidor que recebe 5 moedas, um recebe 3 moedas e um recebe 1. O número pode não ser exatamente isso, mas aquele que recebe mais moedas, ele triplica as moedas que Deus lhe deu. E ele é elogiado pelo senhor dele, que representa na parábola Deus. Elogia, você é um servidor ótimo, não sei o quê, triplicou o que eu lhe entreguei.
O outro servidor dá 3 moedas, na verdade são 2. Estou me lembrando melhor agora, dá 2. E ele duplica. E aí é elogiado também. Muito bem, você duplicou aquilo que eu lhe dei, parabéns. E tem um que ele dá 1 moeda. E o que é que ele faz com essa moeda? Ele enterra a moeda. Quando o senhor dele pergunta, cadê a moeda que eu lhe dei? Aí ele responde ao senhor dele, que é Deus. Eu fiquei com medo de perder a moeda. Eu enterrei. Está aqui a moeda que você me deu. Aí eu disse, você é um servidor mau, você é um servidor que não cumpriu a sua tarefa, vá para o fogo do inferno. Bom, qual é a aplicação para a gente dessa parábola? Nós recebemos de Deus recursos para que a gente possa multiplicar, para que a gente possa fazer com que esses recursos frutifiquem, façam o bem para terceiros. A gente tem essa condição porque Deus, porque Jesus nos deu moedas para que a gente possa aplicar, que a gente possa frutificar. Então, temos uma responsabilidade acima do que imaginamos. Jesus é a vida, porque ele nos mostrou como podemos ser mais felizes seguindo seus passos. Ora, seguir os passos de Jesus, compreender o evangelho de Jesus, nos permite sofrer menos. Nos permite conviver com as nossas dificuldades de forma melhor. Porque na medida que a gente compreende que aquelas dificuldades, aqueles sofrimentos são necessários para a nossa própria evolução, então a gente apazigua o nosso coração. A gente sofre menos. E lembrando a lição trazida por Chico Xavier, né? Chico Xavier, certa vez, estava com muita dificuldade num determinado momento, e aí ele pede a Emmanuel, o guia espiritual dele, Emmanuel, fala com Maria, a mãe de Jesus, sobre essa dificuldade que eu estou passando e tudo, né? Pergunta a ela qual é a saída, quando é que eu vou resolver isso, alguma coisa assim. Aí, tempos depois, aí Emmanuel volta, né? Conta com ele. E aí, o que foi que Maria disse? Aí disse, pega um papel e um lápis, anota aí. Isso também passará. Então, confiemos em Deus, que as dificuldades, elas vêm por uma razão. Confia nele. Confia em Jesus. Se conecta com ele. Pede ajuda. Mas pede ajuda com o coração. Se vincula a ele. Se liga a Jesus. Nenhuma prece se perderá quando é feita, quando vem do coração, da alma. E a resposta pode não vir no tempo que você espera, mas sempre virá. Não há vida plena se não aprendemos a amar. Quanto mais amamos, mais temos uma vida plena. Amar é o segredo para a vida plena. Amar é o segredo para a felicidade. Esse é o segredo. Amar, 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 perdoar os inimigos, perdoar aqueles que nos ofendem,
amar até aqueles que nos agridem, compreendendo que muitas vezes estamos em processos, em estágios evolutivos diferentes. E aquilo é próprio do estágio evolutivo daquela pessoa que está nos ofendendo. Do mesmo jeito que nós temos as nossas limitações próprias do nosso estágio evolutivo. E por algum motivo estamos ali convivendo. E um está ajudando o outro, mesmo sem saber. No livro Homem Integral, Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos ensina: Jesus, superando todos os limites do conhecimento, fez o biótipo do homem integral. O biótipo do homem integral, por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas de Deus, na condição de ser mais perfeito de que se tem notícia. Toda a sua vida é modelar, tornando-se o exemplo a ser seguido para o logro da plenitude de quem deseja libertação real. A libertação exige pensar por si mesmo. Antes de imaginar o que vem ser a vida plena, cabe nos indagar o que pode nos preencher, nos plenificar, nos tornar mais completos, mais integrais. Ora, será que riqueza, beleza, poder, bens, que muitas vezes são confundidas com a vida plena, será que isso realmente nos preenche? Acho que não. Viver com plenitude não exige de nada de material. Muitas vezes encontramos alguém que está numa determinada situação e você vê tanta felicidade, tanta tranquilidade, tanta paz, tanta segurança. Não é o material que faz tudo isso. É o espírito cheio. Cheio de quê? Cheio de coisas boas, de amor, de caridade, de perdão. Bem, preencher nossa vida exige viver da melhor forma que pudermos, mas tendo o Evangelho de Jesus como nosso prumo de vida. Viver plenamente é um desafio, é uma meta, mas não é algo impossível, não é uma ilusão, não é uma quimera. É algo que nós podemos fazer. E estamos nesse processo de aprendermos como podemos viver melhor. É necessário uma compreensão adequada de nosso papel como ser encarnado. Do papel divino que desempenhamos como encarnados. Nós desempenhamos um papel divino. Como assim? Sim. Quem criou o nosso espírito? Deus. Então, a nossa essência, ela é divina, porque nós vimos de Deus. Se Deus permitiu que nós nascêssemos, permitiu que nós nascêssemos para praticar o bem, para corrigir as nossas faltas do passado, para que a gente pudesse evoluir. Então, a razão de nossa encarnação faz parte de um plano divino, muito superior à nossa compreensão. Imagine aqui, se nós estivéssemos aqui no jardim, e todos nós fôssemos formigas. As formigas, cada uma delas tem um papel. A gente pode não enxergar o todo, mas Deus enxerga. E Ele aloca nós em vários locais, em várias situações, para que a gente possa bem desempenhar o nosso papel. E para que a gente possa aprender, evoluir, corrigir os erros do passado, ser mais feliz. Joana de Ângeles, no seu livro Vida Plena, nos ensina:
Vive hoje como se fosse o último dia da sua organização fisiológica. Vive exuberante enquanto é ocasião para a sua existência. Vive confiante em Deus, mantendo a certeza da sua vitória sobre todas as vicissitudes. Ora, gente, devemos viver com alegria, com intensidade, amando, ajudando, sendo caridoso. Não devemos adiar o bem que podemos fazer hoje. Não. Ah, tem aquele irmão que eu não fala há um bocado de tempo. Poxa, liga para ele. Eu fiz alguma coisa, irritou fulano. Pede perdão. Poxa, ficou um clima ruim entre nós dois, eu e ele. Quebra o gelo, vai lá, se aproxima, pede perdão por aquilo que você fez, mesmo que tenha sido muito pouquinho, para contribuir para aquela situação. Fazes hoje, enquanto o irmão está ao teu lado. Procura reparar os erros do presente também. Os erros do presente também. Porque muitas vezes nós cometemos erros no presente e se nós não repararmos no presente, vamos ter que reparar no futuro. É melhor fazer agora, né? Confia em Deus. Deus jamais nos abandona. Jesus jamais nos abandona. Ficará conosco até o final dos tempos. Somos parte de um universo ainda desconhecido. Conhecemos tão pouco do universo. Mas, embora pequeninos, não somos insignificantes. Ora, dos 5.000 planetas conhecidos, nenhum tem condição de abrigar a vida que a Terra abriga. Nenhum, até o momento. Nenhum nos permitiria viver lá. Ora, então, a Terra é um oásis nesse universo, vamos dizer assim, desértico, né? E aí, Deus, certamente, coloca cada um numa situação que cada um evolui de forma independente. Somos importantes, somos centelha divina e temos um papel divino a executar. Toda a vida importa, todo som importa, todo sentimento importa. Só o amor, no seu sentimento mais profundo, como Jesus nos ensinou, pode nos plenificar, pode nos tornar integrais, pode nos preencher plenamente. Vamos substituir, gente. Substituir aquilo que sabemos que nos afastam de Jesus. Vamos substituir o rancor pelo perdão. Vamos substituir a vaidade pelo desprendimento. Vamos substituir, certo, o orgulho pela compreensão que não somos melhores do que ninguém. Temos um papel a cumprir diferente do irmão, apenas um papel diferente a cumprir. Como ele, o irmão, terá também um papel diferente a cumprir no futuro. Podemos muito mais do que imaginamos. Podemos muito mais do que imaginamos. Temos poderes que nós desconhecemos. Ora, do mesmo jeito que podemos, e cada um de vocês deve ter tido uma experiência dessa, realizou algo que no final, quando se concretizou, eu fiz isso, eu realizei isso. Como eu pude fazer? Obviamente que
Jesus deve ter ajudado. Mas você assim o realizou. Eu me lembro que eu tinha 9 anos de idade, bem magrinho, baixinho, certo? E meu irmão de 2 anos estava na rua. E o cachorro do vizinho era enorme. Acho que era um fila brasileiro e ele só vivia preso. E esse cachorro se soltou. O cachorro se soltou. E veio em cima do meu irmão. Meu irmão tinha 2 anos, certo? O meu instinto foi o seguinte: eu segurei ele com uma mão e com outra mão eu fechei o punho e virei com o punho de uma criança de 9 anos mirrada. Mas Jesus me salvou. E eu acertei um soco no focinho do cachorro, imenso. O cachorro caim, e foi embora. Anos depois, eu compreendi o que aconteceu naquele momento. Nós podemos fazer coisas maravilhosas, incríveis, inexplicáveis, quando necessário. Confiem em Deus, confiem em Jesus. Diante das maiores dificuldades que a vida impuser, peça ajuda a Deus, a Jesus, para que eles fortaleça o seu espírito, apresente um caminho, a ajuda virá. Nossa vida é campo de luta, de aprendizado e de evolução, mas também de oportunidade para bem cumprirmos nossa tarefa, que está relacionada com as tarefas de outras pessoas, numa teia imensa de relações espirituais que transcende nossa capacidade de compreensão. Estamos ligados a tantas pessoas e nem ao menos imaginamos. Certa vez, eu estava no meu local de trabalho e apareceu uma pessoa. Disse: olha, você me disse uma vez uma coisa. Isso foi há 20 anos atrás e que mudou minha vida. Porque eu ia fazer uma coisa, mas por algum motivo você me deu uma palavra de incentivo, certo? E aquilo naquele momento foi fundamental para a minha vida. Gente, podemos fazer muito mais. Deus está conosco. Jesus nos orienta. Obrigado e boa noite. Obrigado, Flávio, por essa abordagem elucidativa. E nós, como espíritas, temos esse conhecimento, que é um privilégio, mas falta-nos a ação, a atitude. O primeiro passo para nos conhecermos, buscarmos a correção e enfrentar os desafios da vida, que é algo comum a todos nós. Nenhum de nós vive plenamente feliz, porque a nossa condição evolutiva não nos permite usufruir da felicidade plena. Nós temos momentos de felicidade, mas foi muito gratificante estar com o Flávio aqui trazendo essa mensagem e que resta-nos a reflexão e a busca dessa caminhada, porque se não caminhamos hoje, vamos caminhar da outra vinda. O dever de casa tem que ser feito. Então, eu vou dar um aviso que domingo próximo teremos a campanha do Quilo. Todos estão convidados para aqui estar às 7h45 da manhã. É um trabalho muito gratificante para todos nós que atuamos na caridade e faz parte da missão da Casa Espírita. E assim eu passo a palavra a Flávia para nos fazer a prece de encerramento.
Senhor Deus, Mestre Jesus, irmãos da espiritualidade, temos que agradecer pela oportunidade de aqui nos encontrarmos nesse ambiente que foi preparado pela espiritualidade com tanto carinho. Que nós possamos refletir sobre o texto que se acaba de apresentar, que a gente possa compreender um pouco melhor, em algum aspecto, talvez, o evangelho que Jesus nos deixou, que possamos ir para os nossos lares leves, tranquilos, e que Jesus continue a nos guiar em direção à luz. Obrigado, boa noite. E assim concluímos os trabalhos da primeira fase. Permaneçam harmonizados para o passe. Muita paz.